Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos. Quem é que eu tenho aqui à minha frente? Um colega, um amigo, um companheiro, acima de tudo, o Lenildo Malenga, o homem de Portugal, o conquistador das conquistadoras. Lenildo, quem é que é o Lenildo? Antes de tudo, obrigado pelo convite, Francisco. Finalmente conseguimos realizar este encontro. Eu sou Lenildo, prefiro que me tratem por Malenga, sou angolano, tenho 22 anos, costumo dizer que venho de uma cidade chamada Paraíso, mas é Benguela, que é das minhas favoritas, onde eu nasci. Vivo cá há 3 anos, vim por questões académicas, estou a frequentar o curso de Arquitetura, Universidade Autónoma de Lisboa. Pois é isso, gosto de viajar, gosto do desconhecido, gosto de voar, digo isso. E em síntese é isso, este sou eu. Que ensinamento é que tu terias para uma pessoa que tem medo de sair da sua zona de conforto para perseguir o seu sonho? Porque tu sais do teu país, mas para uma realidade completamente diferente, uma cultura completamente diferente, pessoas completamente diferentes, cidades completamente diferentes, não é? Exato. E tudo por um sonho, não é? Exato, tudo exato. à busca de ser um pouco mais feliz, não é? Exato, exato. Que ensinamento é que tu terias para uma pessoa que tem medo? Isto é uma pergunta que sempre me é feita. Então, é natural que nós vivemos num contexto e com o passar do tempo vamos criando uma bolha de conforto e arrebentá-la às vezes é difícil. Mas quando nos abrimos à descoberta é gratificante depois do que encontramos. Eu quando vim para cá não procurei do que... Eu tinha uma concepção de Portugal, do que era. Mas, na verdade, quando cá cheguei era bem diferente. O choque foi, inicialmente, no aeroporto, desde o clima. Lembro-me que era verão, em Angola, e era inverno cá. Eu cheguei de t-shirt. Aquilo foi... Choque. um choque tremendo mesmo. Mas, é isso, volto a dizer. Acho que só crescemos quando paramos de olhar no nosso umbigo e vemos para além do horizonte. O que há por trás disso? Por exemplo, tu convidaste-me cá, Francisco. De certeza que tens uma opinião diferente da minha. Eu tenho as minhas. E essas divergências de opinião é que fazem o mundo, fazem a evolução do próprio planeta Terra e da humanidade, eu acho. Sem E dúvida, viajar sem sobre dúvida. tudo, que abrir-se ao desconhecido, ou que... É isso que eu acho. Eu quero sempre aprender. Ler, tu mostras-me livros, mostras-me filmes, mostras-me peças teatrais, mostras-me novos autores. É isso que eu procuro. E sem dúvida, É isso que eu porque procuro. eu não te consigo dizer quem é que foi o filósofo grego em concreto, mas algum deles, não é? Certo. Lá pelo meio diz que a inteligência não é nada mais, nada menos do que um congregar de consciências. A inteligência é um conjunto de consciências e isso é muito importante porque quando nós olhamos e pensamos o que é a coisa mais inteligente que tu conheces? É um computador? É o nosso organismo? É o planeta Terra? É o cosmos? E quando nós tentamos dissecar um pouco as coisas, e se agora nós formos olhar para o corpo humano, que é aquilo que todos nós temos contacto, a menos que haja alguma cá a ouvir isto, não é? Mas nós somos feitos de vários sistemas. Claro. O sistema urinário, o sistema sexual, o sistema reprodutor, o sistema... uma data de sistemas. E tal e qual como na nossa vida, se nós queremos ser um humano completo, um homem com H grande, temos de desenvolver vários sistemas. E um deles é a comunicação, Claro. o outro é o abraçar o desconhecido, o saber sair da zona de conforto, porque a maior parte do conhecimento vem fora da sua zona de conforto. Claro, não é? claro. Porque eu não conheço ninguém que tenha aprendido alguma coisa fechado em casa, não é? Tu só aprendes saindo à rua, tu só aprendes te expondo aos elementos. Tu aprendeste, se calhar, que o clima é diferente no hemisfério norte e no hemisfério sul quando chegas cá de t-shirt Claro. ficas Exato. a tremer o dente, não é? E isso é que é o importante, porque se tu não tivesses saído da tua zona de conforto, se calhar não terias aprendido isso da mesma forma. Exato. E agora, se calhar, quando os teus filhos, tu vieres visitar Portugal ou fores visitar Angola, poderás dizer, olha, mas vamos todos de t-shirt. Então, mas porquê? Calma. Claro. Ouça. Choque climático. Início. Exato. E isso é muito importante. Vamos lá assinar, episódio 25, Lenildo Malenga. Aqui vai.
quem está a ouvir isto, estamos agora aqui a fazer uma assinatura do contrato com o Nil. Depois mete só hashtag 25. É isso, está feito. Tens aqui o pionês e podes pendurar ali naquela ceninha. Claro. No entretanto, eu vou desenvolvendo uma pergunta que já tenho há muito tempo, que é ali, na cena de cortiça lá ao fundo. Em baixo. Ali, Danilo, ali. Ok. A pergunta é: o quão difícil foi? E o quão difícil é? Pá, tu quando sais, no meu caso, quando eu saí, aquilo era abdicar de um conceito sobre o mundo que eu tinha. Eu saí de Angola com 19 anos e tinha amigos, tinha uma família que eu amo muito, mas volto a dizer, o desconhecido que me fez sair de lá. Então, quando cá cheguei, claro, como imigrante, há uma série de processos burocráticos que tens de ir atrás, como documentos e te inscreveres na universidade, filo, quando cheguei, e depois as pessoas falavam diferente, natural, o sotaque era diferente, por vezes não era percebido, nem percebia o que as pessoas diziam também. Os modelos de aula são diferentes em relação ao meu país, porque, por exemplo, a carga horária é bem diferente também. Estuda-se, se não me engano, das 9 às 4 da tarde, 3 às vezes. Sensivelmente isso. Ou por vezes prolonga-se até às 6 da tarde. No meu curso foi até às 8 da tarde, da noite já, por exemplo. Em Angola era das 7 até ao meio-dia. Saímos. Depois tínhamos a tarde toda livre. E aqui tem uma coisa, programa-se tudo. Que é, tens o autocarro, hora tal. Tens o metro, hora tal. Lá é muito a acontecer, entende? Espontâneo. Tu vais, se chegares, tens transporte ou não, isso é indiferente. Se chegas a horas ou não, é indiferente. Se, por exemplo, um amigo meu convida-me a Angola para ir para a praia. Pá, não dizemos que vamos estar lá à 1 da tarde. Dizemos à tarde. Pode ser às 3, posso chegar às mais cedo. Então é muito a decorrer o dia, percebes? Não é aquilo tão burocrático, digo. Tão programado, digo. É mais espontânea a vida. Depois a comida é diferente, cá. Tive choque com... Claro, cortei a minha dieta que eu tinha em Angola. Os frutos são diferentes de cá. O clima é mediterrâneo, então... Neste processo tu vais chocando com a nova realidade, percebes? Mas depois... eu gosto de cá já. No início não, tive um choque. Mas agora já gosto. Acho que se for para Angola sinto saudades de Portugal também. Pelas amizades que fiz cá, pela experiência académica, pelas viagens que fiz recentemente. Depois, uma coisa que eu faço um elogio cá... Vamos ter de falar disso. Exato. Um elogio que eu faço cá são os Erasmus. Por exemplo, eu estou numa escola que tem angolanos, sobretudo, brasileiros, portugueses, e há sempre alemães, italianos e outras nacionalidades. Esta confluência de várias culturas é enriquecedora, percebes? Então, pá, incrível. Sem dúvida, e aliás, tu vires para cá e não só ter a coragem, mas também aceitar quase o desafio, não é? De braços abertos, porque tu podias ser uma pessoa, como eu já vi muita gente, que chega cá e que se fecha na sua própria bolha. Tem medo de rebentar a bolha, como tu disseste há pouco. Exato. E é importante quando chegas cá, tu próprio disseste, cortei com a minha dieta, mudei a minha dieta. Enquanto que eu conheço pessoas que podem vir imigrantes de Angola ou do Brasil ou até de outra zona do país, pessoal que vem do norte e vem viver para Lisboa, mas que não corta e fica sempre preso na cultura, porque de certa forma é quase uma bengala na sua vida, claro. Porque ajuda, não é? Mas e se tu não precisares da bengala, e se tu souberes andar, não é? Se calhar até podes correr, até podes voar, não é? Não precisas estar ali preso à bengala, porque a bengala às vezes só pesa, não é? E isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante e que eu estava a falar e que entretanto também surgiu esta pergunta,
Tal e qual como o corpo humano é constituído de vários sistemas, nós na nossa vida também temos várias zonas, não é? E talvez aquela que a mim me interessa mais, como é que tu, não é, como imigrante angolano cá, consegues gerir as relações que tens. Porque quando nós trabalhámos juntos, eu lembro-me de, quando chegavas ao trabalho, era uma alegria. Exato. Porque nós éramos amigos e tu ganhas amizade, estás a perceber? E eu também estava numa situação não muito diferente da tua, obviamente. Estava no meu país, estava na minha cidade na mesma, mas também estava a viver sozinho, também estava a trabalhar. Portanto, havia ali semelhanças e constrói-se ali uma amizade, constrói-se ali um companheirismo que não se constrói em mais lado nenhum, não é? Quão importante foi construir estas amizades, estas relações? Há um provérbio africano que diz: pessoas precisam de pessoas para serem pessoas. Não me lembro de que zona é, mas em línguas locais está, isso é traduzindo ao português, já. Em síntese é isso. Exato, tu cresces quando dizes que não sabes, quando perguntas, e de certeza outras pessoas sabem, tu não sabes. Às vezes por medo ou por, talvez admito, certa arrogância da nossa parte, não nos abrimos a isso, ao erro. Admitires que não sei fazer isso. E é um outro ser humano, não tão diferente como tu, e pode saber. E, estamos sempre a aprender, é isso que eu digo, estamos sempre... Eu quando viajo, o que eu gosto é, tenho um mapa, não sei onde é que fica o monumento que estou à procura, e vou para uma pessoa, pergunto. E é mais uma pessoa. Eu ganhei, além daquela informação, há uma coisa espiritual que tu ganhas, percebes? Sem dúvida. Sem dúvida. Tu absorves qualquer coisa da pessoa, isso é o máximo. Eu gosto disso. Alguma coisa que arrepiei, não é? Aqui há uns tempos falei e referi um vídeo que um amigo meu me enviou, que é o Barata, que é um gajo que também já convidei aqui para o podcast, que era, nós todos os dias é como se acordássemos com o mesmo saldo bancário na conta, que temos 86.500 dólares na conta, e todos os dias podemos gastar tudo, mas à meia-noite voltamos a ter aqueles 86 mil e tal. E aquilo depois traduzia-se, no final ele dizia: então, mas isto são os segundos que tu tens no teu dia, portanto usa-os, estás a dizer? Claro. Porque tu podes ou gastá-los a todos ou então poupar, mas nunca vai mudar, porque tu no final do dia não vais ter mais do que 86 mil, vais ter os mesmos. Ou tu podes gastá-los ou tu podes ficar a olhar para eles. De igual maneira também relaciona um pouco com aquilo que tu dizes, não é? Que é, eu falei com alguém na rua, perguntei onde é que era o tal monumento, essa pessoa deu-me 20 ou 30 segundos do dia dela. E é bonito porque às vezes nós só damos valor às pessoas que nos dedicam um dia inteiro, ou que nos fazem o almoço, ou que nos dão uma oportunidade de trabalho, ou que nos dão um aperto de mão, ou que nos dão um abraço, ou que nos fazem um convite, mas não agradecemos, entre aspas, por aquelas pessoas às quais nós olhamos, dizemos olá, bom dia, e elas respondem olá, bom dia de volta, e se calhar isso aí é uma coisa que tem imenso impacto nessa pessoa. Pode não parecer, mas é verdade. Muito forte. Pelo menos gostava de ter a tua perspectiva, porque eu gosto de dar muito valor às coisas pequenas, e às vezes isso pode ser bom, pode ser mau, porque também muito rapidamente entro, entre aspas, em depressão, não é? Porque percebes que há muitas coisas pequenas que são coisas más, não é? Mas também é importante dar valor às coisas pequenas porque vais conseguir ver o bem no mundo, vais ver o quão importante é aquela pessoa, a única pessoa da tua escola que está a fazer uma mudança. Dás valor a essa coisa pequena, não é? Mudou a tua perspectiva? Claro, mudou. Tu disseste algo que é da tal pessoa que tu conheces, do monumento, voltando ao exemplo que dei há pouco. Lembro-me quando estive a Veneza, acho que há uma semana, fui à Bienal de Arquitetura e fui visitar o pavilhão de Portugal, lá no tal evento. E nós chegamos lá e começamos a falar inglês com a senhora que estava na recepção do pavilhão de Portugal. Depois toda perguntei, fala português? Ele era portuguesa. Quando ouviu falas português, sentiu-se, em casa, ou com pessoas próximas, percebes? Não era italiano nem inglês, era português. Depois deu-nos uma série de restaurantes que tínhamos que visitar, que eram mais baratos, deu-nos contato telefónico, se precisarem digam onde é que ela vivia, convidou-nos para jantar à casa, convidou-nos... Nós depois ficámos, calma, vamos devagar, obrigado.
Mas esse contato que eu digo, entendes? Sem dúvida. Tu te sentes agregado num sítio desconhecido, encontras pessoas, é fascinante isso. E, por exemplo, ela perguntou-nos o que é que íamos fazer, nós dissemos, vamos ver monumentos e desenhar, estamos em arquitetura e desenhar sempre. E ela disse, pronto, mandem-nos desenhos sempre, e sempre a pedir, e não mandei até agora, mas pronto, é isso. O que eu quero dizer com isso é mais uma pessoa que tu conheceste, é um contacto que tens, e isso é viver, digo. E se calhar para ela, naquele evento todo, vocês foram os únicos portugueses que passaram lá. Falavam português, sim. Ou, por exemplo, passaram lá portugueses, mas se calhar pensavam que ela era italiana, Claro, ou uma coisa qualquer, ou que não falava bem português, e que não deu esse passo, não é? E que quando tu dás o passo de, mas desculpa, fala português, é logo um abrir de olhos, não é? Ganhas uma perspectiva diferente. E eu lembro-me em várias situações na minha vida, agora não falando da língua, mas falando, por exemplo, dos escuteiros. Eu sou escuteiro. Eu chego a um sítio qualquer e pela linguagem que a pessoa está a usar, então, mas tu és escuteiro. E de repente forma-se ali uma conexão. E vocês dois têm alguma coisa em comum, não é? E de igual forma como se eu estivesse a estudar arquitetura, quando estivesse a trabalhar contigo, eu digo, mas tu és arquiteto, estás a estudar arquitetura. Percebes? Portanto, esta convergência de mundos diferentes e iguais ao mesmo tempo é aquilo que nos vai enriquecendo para ao longo da vida, sem dúvida. Qual é que foi a tua parte favorita? E qual é que foi a tua parte menos positiva em Portugal? Dos momentos que mais marcaram, pelo menos que acho que é mais negativos, e porque lembro-me uma fase, acho que foi em 2019, estava no segundo ano, não, a terminar o primeiro ano, lembro, e perdi a mãe, e estava a fazer testes, não podia ir para Angola, e não fui até hoje. Isso são coisas que não desejamos nunca, mas faz parte do pacote, faz parte da viagem, entendes? Estás sujeito a abdicar de muita coisa, e família e etc. Mas pronto, passou. O que mais gostei? Eu acho que é a diversidade cultural da minha escola, que eu gosto disso. Cabo-verdianos, portugueses, brasileiros, italianos, alemães, gosto disso. Pronto. Acho que é isso. Mas outras coisas falham agora a mente, mas para uma série de coisas. Se calhar vou lembrando ao decorrer, mas sem palavras agora. Nós aqui há uns tempos, e talvez foi nesse dia em que eu te convidei, nós estávamos os dois na pausa de jantar. Exato. E foi daquelas pausas de jantar em que supostamente tínhamos 15 minutos para jantar, mas chegámos lá quase 40 Como sempre. A falar, como sempre. Né? E o tema, se eu me lembro bem, era a organização dos prédios em Lisboa e em cidades. Sendo assim, não sei se te lembras dessa conversa. Me lembro muito bem. Claro que te lembras dessa. Claro, essa conversa. Depois dessa conversa eu disse, Nil, nós temos de nos sentar e temos de falar sobre isso. Exato. E a questão, eu já não me lembro muito bem, porque isto já, entretanto, já passaram 8 ou 9 meses. Eu ainda me lembro do tema, mas não me lembro das nuances em si. Não sei se tu te lembras de alguma coisa em concreto, lembras-te? Lembro-me que falávamos de hortas, tu defendias que as casas deviam ser todas do piso terra. Eu dizia que queria empilhar tudo, acho que era uma coisa assim. Sim. Depois dizíamos da vida no campo e na cidade. Ok, já me lembro. Lembro-me trechos assim. Já me lembro. A minha ideia era do tipo, a cidade perfeita, ou a Lisboa perfeita, era uma Lisboa que tu chegavas com uma espátula por cima e esticavas, e Lisboa esticava para os lados, esticava para o país inteiro. Porque se tu fores a ver, e se nós fôssemos pegar em Portugal e pôr-lhe uma régua em cima, um pedaço de madeira, qualquer coisa que fizesse com que todas as casas se espalmassem e de repente toda a gente vivia no resto de chão, Portugal não havia zonas mortas, não havia zonas sem gente. E era o que era antes. Não é? Eu não estou a dizer, antes é que era bom. Mas agora está-se a perder muita coisa, está-se a perder estas conexões. E ainda aqui há alguns episódios eu estava a dizer, eu não conheço o nome do meu vizinho. Exato. Não é? Eu não conheço o nome da senhora que trabalha na mercearia, e
Isso só havia quando as casas eram casa com casa e havia essa relação, e as hortas eram horta com horta, e se tu precisavas de um alho e os teus alhos não tinham florescido ainda, ias pedir um alho à vizinha que ainda tinha do ano passado, ou não tinhas uma cebola, pedias uma cebola à vizinha. E essas relações só existiram nessas alturas, só haviam esses congregados da população. Agora, claro, eu também não sou idealista e não sou estúpido, sei perfeitamente que hoje em dia as cidades estão a ser construídas para cima por uma questão de organização do espaço. Claro. Não é? Eu não vou dizer a uma pessoa que queira vir para Lisboa, morar para Lisboa, não, calma lá, casa em Lisboa, tu não podes morar no centro de Lisboa, tens de ir a 200 km de distância, que é para ter uma casa. Não funciona assim, porque nós, felizmente, a arquitetura e a engenharia está a evoluir e ainda sendo a tua área, tu deves saber isto muito melhor que eu, Sim, não é? sim. Mas no futuro vai ser muito difícil nós continuarmos a alimentar as pessoas e continuarmos a produzir as coisas suficientes para as pessoas, tendo em conta que elas vão estar empilhadas em prédios de 10 andares. Vai ser muito difícil, muito difícil. Eu acho que a mim o que. Primeiro, isto levanta uma série de questões, que é a primeira. Estamos em tempos diferentes, devemos aceitar isso. O mundo está em constante evolução e a evolução tecnológica da própria construção ou arquitetura ou outras ciências de empilhar prédio tem estas razões. Por exemplo, o sistema de método de distribuição de redes. Se eu e o Francisco e mais a minha família, a do Francisco e mais 10 famílias estiverem a viver num edifício com 5 pisos e é um metro que passa, é mais fácil a locomoção, percebes? Todos somos deixados no mesmo ponto e vamos para casa. Se imaginamos são 10 famílias, cada família no resto do chão tem uma porção de terra de 10 metros, 10 por 10 por 10. Estamos a falar, 10 famílias são 100 metros. Então o metro que podia estar num ponto terá de fazer 10 paragens. E é mais logística, gasta-se muito mais com isso. Percebes? Questões das trocas, isso resolve-se de outra forma, que são espaços públicos. Estamos num período da informação, do século XXI, muita informação. A tecnologia podia, por um lado, nos aproximar e às vezes nos tem separado. Ficamos mais tempo no telefone ou computadores, redes sociais, do que, por exemplo, temos momentos como estes, conversar. Sim. Nosso lado humano, da troca. Isto, pronto, são questões do nosso tempo, mas não propriamente que devia ser, porque são tempos diferentes, na minha opinião, tudo no resto do chão, mas era como é que a própria cidade é organizada em termos de espaço público, como é que promove a troca, como é que só o facto de tu teres o teu cão, vais para o parque, brincas com a bola, e estás com amigos, vais para um piquenique a um parque. Isto estamos a promover a troca, não propriamente que tenha que ser casas contíguas no resto do chão, mas espaços para se estar e que unam pessoas. Acho que resolve-se isso com espaço público, porque depois, indo para outro tema, que é a gestão e racionalização do território, há zonas de exploração de minerais, por exemplo, ou de cultivos, produção agrícola mesmo. Se tu tens sempre casas, tens de unir Portugal na horizontal, no piso terra, tudo. Depois, onde é que tu fazes a própria agricultura? Entendes? Onde é que tu. Estou farto de tudo da cidade, quero um lugar de retiro, onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Não, ou as pessoas que não querem simplesmente plantar a sua Exato. própria comida, Sim. para que é que elas precisam de uma horta? Não querem ter aquela horta, querem só ter a casa, não precisam da horta, então alugam a horta a alguém. Ou então preferiam viver porta com outra pessoa, no mesmo prédio, e aquele espaço que seria delas para hortas dar a um agricultor, e o agricultor que trabalha a terra. Sim, sim. E eu acho que nós evoluímos em muita coisa, e tudo aquilo que tu dizes dou-te 200% da razão, e aliás também é por isso que eu acabei a dizer, pá, eu sou um bocado idealista, mas não sou estúpido porque claro. eu sei que isto nunca vai acontecer, e se alguma vez acontecer é por uma catástrofe natural, não é por um desejo humano. Porque em termos práticos e em termos da construção até da rede elétrica, de como as coisas estão construídas e distribuídas, é de forma a nós nos focarmos mais nas cidades, irmos cada vez mais para as cidades. O que me preocupa é exatamente a experiência que tu tens dentro da cidade, não é de todo
de todo equivalente àquela que tu tens numa aldeia. Tu começaste também por dizer, chegas a Lisboa e tens de calcular a hora do autocarro, do metro, da entrada no trabalho, da saída, de não sei o quê. Enquanto que em Angola é, olha, vamos à praia à tarde. À tarde é à tarde. À tarde, exato. À tarde. É de correr. Isso se calhar acontece numa aldeia qualquer no norte de Portugal, em que os miúdos dizem, olha, depois vai lá ter à praia fluvial à tarde. Sim. E vão todos ter à praia à tarde. Né? Mas em Lisboa, se tu dizes à tarde, calma lá, não, o meu filho não pode sair de casa sozinho a tarde toda. O meu filho tem de ir ter com a amiga às 3 da tarde e voltar às 5 da tarde. É a vida da metrópole. Não é? Porque esta estruturação da vida fez com que nós perdêssemos muito aquilo que são os pequeninos momentos. Claro. E eu ainda aqui há tempos estava a comentar o facto de não percebo como é que as pessoas, e talvez daqui a uns anos a minha opinião seja diferente, não sou casado com as minhas ideias, não percebo como é que as pessoas têm tanta pressa quando vão dentro do carro. Vão sempre a acelerar, a passar de um lado para o outro, cheias de pressa. E essas pessoas deviam andar mais a pé, porque só quando tu andas a pé e só quando tu entras a ir de um ponto ao outro a pé com calma, ou dás uma manhã toda para ir a uma loja e voltar para casa, é que tu dás valor ao tempo, e que dás valor à distância, Pois. e que dás valor à máquina que é um carro que te põe lá em 10 minutos e voltas 10 minutos e de repente tens 2 horas livres em casa, não tiveste de passar 3 horas na rua. Não é? E as pessoas que andam de carro todos os dias, as pessoas que andam de moto, que andam de transportes públicos, whatever, eu próprio também tenho uma trotinete, portanto ando de um lado para o outro, vai dar rápido, também tenho um motor debaixo dos meus pés. Sim. Para fazer as coisas o mais rápido possível, também acabo por sofrer muito com a questão de não dou valor ao tempo. Não dou valor ao tempo que passa, e numa cidade é cada vez isso mais que nós vamos ter. Claro, estamos pronto, são questões do nosso tempo, repito, mas estamos a nos tornar escravos da nossa própria invenção, entendes? A nossa evolução pode nos levar para o declínio também. Nisto que disseste do carro, lembro-me um arquiteto que por acaso foi recentemente, que é o Paulo Mendes da Rocha, e ele dizia, pronto, vê como é que o homem, agora com as minhas palavras, às vezes estupidifica as coisas, que é, tens um carro que deve ter 5 metros por 2 metros, por exemplo, em termos de tamanho, ou por 12,50, e pesa 700 kg para levar uma pessoa de 70 kg, entendes? E a mesma questão, que se tu tivesses um autocarro para aí de 20 metros, resolvia isso, tinhas menos, ou as cidades fossem bem pensadas na questão da acessibilidade, andar a pé, ciclovias. Isso é outra questão. Exato. Tu moras ali na zona de Almirante Reis, certo? Certo. E sabes o que é que está a acontecer agora com as ciclovias? Porque cortaram 2 faixas de trânsito, uma de cada lado, não é? E se calhar só tu, também vivendo ali perto, consegues perceber o acesso das ambulâncias que têm agora. Não é? E isso, se calhar, para uma pessoa que anda de carro todos os dias, que não usa os transportes públicos e que precisa de deixar os filhos à escola, e etc, etc, é tipo, então, mas estão-me a tirar uma faixa de trânsito, os meus filhos vão chegar atrasados, não sei o que, mas calma, minha senhora, a senhora vive a 2 km da escola dos seus filhos, se calhar até podia ir de bicicleta com eles, mas decidiu que não quer ir de bicicleta, não é? Mas também tem de pensar na utilidade das ciclovias também para os veículos em marcha de socorro. Né? E isso tudo é um debate que é muito interessante de ver. Pois, isto cria outros problemas, imagina. O sedentarismo, a questões de saúde. Eles não sabem que tu andando, ou seja de bicicleta ou a pé, tu resolves outros problemas de saúde, por exemplo. São pessoas hipertensas, estão sempre no carro, estão sempre estressadas. E pode parecer cansativo para alguns, os mais conformados, mas eles resolvem 2 problemas de saúde, de voltarmos à troca, de tu cruzares com o vizinho e dizes olá, bom dia. Isso é a cidade, eu acho. O meu conceito de cidade é isso. E as pessoas que vivem num prédio, têm o carro na garagem do prédio e não têm contacto com ninguém no trajeto para o trabalho. Porquê? Porque eu saio de casa, entro no elevador, entro no carro vou para o trabalho, estaciono no trabalho, seja no parque da empresa, seja na rua, seja whatever, já se calhar estou atrasado, estou a correr na rua, já não vejo ninguém, já não vejo nada à minha frente, entro no trabalho,
Quando saio do trabalho vou para o carro, se calhar ainda passo no supermercado, vou ao supermercado, depois volto para casa. Com quem é que eu estive? Numa semana inteira, 7 dias, com quem é que eu estive? Ninguém. Quem é que eu me cruzei? Quantas pessoas é que eu disse bom dia? Quantas pessoas é que eu disse adeus? Não é? Eu acho que é muito importante também quantas pessoas é que eu bebi um café com, não é? Quantas pessoas é que eu liguei a dizer olha, está tudo bem, então mas estás por Lisboa, como é que estás? Estás de férias, não estás? E é muito importante nós termos noção disto, porque se nós nos continuarmos a fechar cada vez mais nas nossas caixinhas, aquilo com que nós começamos a conversa não se vai formar, que é a inteligência. Porque a inteligência sendo um conjunto de consciências, se não houver este conjunto, se não houver esta união, se não houver esta convergência de mentes, de pessoas, se não houver estes diálogos, estas conversas que nós estamos aqui a ter, Contato físico. as pessoas não vão evoluir, as pessoas não vão crescer. A mim faz-me muita impressão. Eu conheço certas pessoas que conheci-os com 30 e poucos anos e que agora que os conheço 10 anos depois, com 40 e poucos anos, são as mesmas pessoas. Continuam no mesmo trabalho, não digo o mesmo carro, se calhar conseguiram melhorar o carro, mas não as vejo a ligar para o seu melhor amigo todos os dias, não os vejo a tomar um café, não os vejo a ser felizes, percebes? Pelo menos daquilo que nós evoluímos para ser, porque se nós somos um hominídeo, também nós não devemos descartar tudo aquilo que nos formou, e aquilo que nos formou são aldeamentos de 150 a 250 pessoas, com quem estávamos todos os dias. Não era uma casa com 3, era um aldeamento de 150 a 250. E eu percebi que estes aldeamentos sim eram a nossa casa. Que quando nós chegávamos à tribo, depois de vir de uma jornada de caça, ou quando íamos fazer uma recoleção de frutos ou de mantimentos, ou o que quer que fosse, ou íamos ao rio buscar água, o que quer que fosse, quando nós estávamos nas aldeias primitivas, nós não nos íamos fechar na nossa cabana, no nosso tipi. Não íamos, isso é a maior estupidez que se pode fazer, porque eu ao fechar-me não estou a evoluir, e também a sociedade não precisa de pessoas que se fecham, não é? Porque quem é que salvava a tribo caso viesse um ataque de hienas? Quem é que salvava? Era quem estava fora das tendas, não era quem estava lá dentro fechado ou a olhar para um Game Boy. Sim. Não é? E claro que é preciso os dois extremos. Portanto, nós temos de ter monges que fazem meditações de meses seguidos fechados em grutas ou em quartos, ou fazem meditações de silêncio durante semanas seguidas, e também temos o outro espectro que são pessoas que literalmente a vida deles não acontece dentro deles próprios, que só conseguem viver fora deles, que é aquele pessoal que, eu agora vou generalizar um bocado e peço desculpa, é quase um pecado, não é? Mas o pessoal que vai para as discotecas e só se sente vivo na discoteca, percebes? Porque não se conhece a si próprio, só conhece a imagem que dá ao mundo. O pessoal que mete 3 kg de maquilhagem e que faz isto e que faz aquilo, não sei o quê, só para viver a vida social, porque não tem a vida pessoal, só tem a vida social. E tanto um nem o outro são bons. Nós devemos ser um pouco dos dois, não é? E saber sentarmos com pessoas que são completamente diferentes de nós e ter estas conversas, como também temos de saber estar sozinhos, não é? Certo. Eu não digo que é bom nem mau. Eu respondo sempre de uma forma que o mundo tem constante metamorfose, sejam elas sociais, sejam culturais, e estas são as do nosso tempo. Voltando à questão da troca e do espaço público, um tema que se tem abordado muito atualmente, pelo menos cá em Lisboa e em algumas cidades de África, de Brasil, Europa em si, é a horta como espaço de troca, como espaço público, entendes? É claro que tu tens uma horta urbana, que há muitas cá em Lisboa, em Chelas pelo menos algumas, e na Graça há uma também que já lá estive. Há várias, Exato, há exato. Santa Apolónia também, Várias. há ali junto à Avenida do Brasil também há outras, e só quem não procura é que não as tem. Claro, e sendo realista, é uma utopia tu pensares que a horta, tu vais produzir o teu alimento para o teu consumo. É insuficiente, isso é verdade, mas às vezes não é propriamente isso, é promoveres o contato de pessoas, entendes? É um instrumento que une pessoas. A horta tem é esse um lado, espaço exato. de convívio. Porque sejamos realistas, que não há coisa mais barata do que ir ao continente comprar um pimento, sai mais barato. O processo de tu produzires uma horta urbana é caro, isso é verdade. Mas não é só isso, é um elo de ligação, compreendes? Às vezes a essência da horta está aí também, não propriamente que é o meu sustento.
e o valor por um que lado tu dás, mas... e o valor que tu dás àquilo que produziste. Porque já ouvi N pessoas a dizer-me, e eu próprio, quando faço os meus próprios alimentos, a comida ganha outro sabor. Claro. Um exemplo prático, uma pessoa qualquer, tenha horta ou não tenha, consiga perceber. Se vamos fazer uma pizza em casa, é completamente diferente eu fazer a massa da pizza, ou então comprar a massa. É completamente Bem diferente. diferente. Completamente diferente. Ganha um sabor diferente, uma textura diferente, uma experiência diferente, completamente diferente. Claro. E de igual maneira como os alimentos da horta também não só são melhores, têm menos químicos, fazem bem ao nosso organismo de uma maneira que os outros não fazem, mas também tem esta componente que é o trabalho que deram a ter, porque quando tu olhas para um tomate, tu deixas de olhar simplesmente para aqueles 13 cêntimos que compraste no continente. Tu quando fazes um tomate na tua própria horta, não olhas a despesas, olhas à experiência. É isso. E pensas, fogo pá, este tomate veio de uma semente só, de um tomateiro que eu plantei, que cresceu, que deu mais 15 tomates diferentes, não é? E este tomate é uma beleza da natureza, é uma coisa super sumarenta, é uma coisa vermelha, carnuda. Uma relação afetiva também com o próprio quase. E contato com a para terra. um mundo mortal, isto não existe. Não existe esta conexão com a comida que nós temos no prato. E as pessoas às vezes me perguntam-me, mas dizer, como é que tu és vegetariano e dizes que gostas de caçar? Um bocado contraditório. Claro. Eu digo, não, há vários tipos de vegetarianos e eu sou eu próprio, não é? E quando eu digo, eu só não como carne, porque como carne quando a puder caçar, é exatamente para isso. Porque eu sei que a carne, eu posso comprar 3 euros de peitos de frango no continente, mas é completamente diferente se eu tiver de passar uma manhã inteira dentro de um buraco qualquer no meio da serra à espera que passe um javali, não é? Okay. E aquela carne se calhar vai dar para 5 meses seguidos. Mas agora, eu tive de fazer a deslocação, eu tive de fazer o trabalho, eu tive também de fazer a estratégia, tive de ver qual é que era a altura do ano, tive de fazer a compra da etiqueta da caça. E tudo isso também dá um valor diferente à comida, dá um sabor diferente à comida. E não querendo criticar, mas as pessoas que não estão conectadas com a sua própria comida, é muito difícil serem felizes. Pois. Aqui, sei lá, nem há um espaço de uma semana, a minha namorada me estava a dizer, a Rita, disse, pá, já pensaste que quando nós pomos comida no nosso corpo é como se tivéssemos um frigorífico e todas as manhãs nós acordamos e temos a escolha de pôr lá o que nós quisermos. Agora há pessoas que podem começar o dia logo com choca-pique, com chocolate, com não sei o quê, com porcaria, não é? Ou então tu podes escolher pôr lá fruta, vegetais, uma carne de qualidade, coisas assim, não é? E se tu pensares no quão impacta, não há outra coisa no nosso corpo que entre em tanta quantidade como a comida. Porque se calhar eu como 2 ou 3 kg de comida, né? E a comida é a base da nossa vida. Se nós não estivermos conectados com a comida, não estamos conectados com o mundo de todo. E faz-me impressão as pessoas que comem só por prazer, não é? Que não comem por conexão, porque é aquela célebre frase que quando tu experimentas alguma coisa nunca mais voltas atrás. É difícil voltares atrás. Tal e qual como tu agora já experimentaste sair do teu próprio país, ou experimentas viajar como viajas, nunca mais vais voltar à vida que tinhas. Nunca mais vais voltar. Certo, nunca serei o mesmo. No bom sentido. É sempre evolução. De igual modo, se tu experimentares uma comida ou uma galinha que foi produzida de um modo sustentável, que tem 200 metros para cada lado para correr e fazer o que lhe apetecer e não sei o quê, quando tu olhas para o pernil da galinha, aquilo parece mais um peru do que uma galinha e tu percebes, ok, isto é que é um animal, isto é que é o suposto elas serem, não é? Nunca mais voltas atrás. Sim. Nunca mais consegues voltar a comer uma perna de frango da mesma maneira. Nunca mais consegues olhar para um porco da mesma forma. Nunca mais consegues simplesmente ir ao McDonald's porque sim. Nunca mais é quase como se fosses cego. Começas a ver e de repente não há um único cego neste mundo que dissesse, não, eu preferia ser cego outra vez. Não existe. Pois. De igual modo a comida, de igual modo as nossas experiências nos fazem isto, não é? Que é o abrir os olhos. E isso é muito importante, muito, muito importante.
Qual é que foi aquilo que hoje em dia te chocou mais e que hoje em dia para ti é uma realidade e que não podias viver sem? Pois, isso é. Lembrou-me, só a pergunta que fizeste há pouco tempo, Francisco, que é do que é que chocou mais aqui. É quando eu ver vegetais no supermercado, pessoas compram com alguma frequência, e é normal, cara. Lá não havia isso em Angola, há pouco. Há mercados, chamamos de praças, e que a produção é feita no interior e o sistema de troca de transportação de alimentos para a cidade funciona muito bem. E vivíamos assim, e a galinha não era importada, pois também tem isto, mas ainda há muito contato com o natural, percebes? Ainda há muito isso. O pimento sabia pimento, a manga sabe a manga. O pimento hoje em dia não sabe Não sabe, nada. não sabe a nada, pois. A banana não sabe a nada. Olha que eu já comi os dois tipos de pimento. Pimento acabado de sair da horta e pimento de supermercado. Sim. E às vezes as pessoas ficam quase surpresas. Mas estás a comer pimento à trinca? E eu, sim, o pimento não sabe a nada, sabe a água. É água, é literalmente água, não tem qualquer tipo de sabor, nem qualquer tipo de prazer por detrás, não é? Não tem nada. E é um preço que nós pagamos pela evolução e é um preço que vamos continuar a pagar. Mas eu continuo a tirar o chapéu àquelas pessoas que estão prontas para aceitar o desafio de manter aquilo que é o bom no futuro. Sim, sim. E volto neste exemplo do pimento, da frequente industrialização que estamos a viver no nosso tempo de forma massiva. Tem havido duas vertentes que são do que acha que é vegetariano, e respeito, concordo, acho bom, e o que não é, por exemplo, como tudo, como se diz. Nenhum ou outro, por mais que tenham abordagens diferentes, nós devemos pensar uma coisa, que é, seja vegetariano ou que come carne, de onde é que vem o pimento que tu consomes, por exemplo, ou a couve. Se Portugal não tem manga, vem do Brasil ou de Angola, já não é sustentável, percebes? Foi transportada de avião, há combustíveis a serem queimados, percebes? Então, há uma série de questões que tu tens de estar aberto a observar, em vez de dizeres que, pronto, o ideal é ser vegetarianos. Sim, eu concordo, é mais saudável, mas de onde é que vêm estes alimentos? Produz o teu alimento, produzes, Sim. mas tu comes tomate bio, por exemplo, que está numa lata de metal, explorou-se um mineral, não foi produzido cá em Portugal, vem, por exemplo, made in Bangladesh ou made in India, então não é propriamente ecológico também, percebes? É muito pronto, eu não melhor. digo que é bom Sim. ou se é mau, mas é uma questão que temos de estar atentos, percebes? Temos de levar em consideração isso. Exatamente. Todas as nossas escolhas têm um peso. Claro. E esse peso é muito grande, porque o dinheiro vai sempre estar do lado onde está a escolha. Infelizmente ou felizmente, é sempre onde vai o público, onde vai a maior parte das pessoas, é onde a produção vai estar. E se as pessoas querem mais maçãs do que peras, então vamos plantar mais pomares do que árvores de pera, não é? E isso é o conceito base. Mas aquilo que tu falas da escolha entre, se calhar posso ser vegetariano, Sim. mas se eu continuar a comer comida do Peru ou do Panamá, que impacto é que eu estou a fazer? Se calhar era melhor comprar aquele bife que veio de Portugal. Sim, pois, se calhar. Se calhar. E se formos a ver o impacto que teve, até mesmo a diferença da água que gastou a criar 1 kg de tomates ou 1 kg de carne, que é uma diferença enorme, tu sabes isto, não é? Sim. Se calhar é compensado pelo transporte. Claro. Portanto, também tudo exato, isto isto está relacionado. Claro, temos de ter atenção a Agora, isso. num mundo ideal, nós teríamos um mercado, um local, uma feira onde tivéssemos produtos acessíveis, produtos locais, que pudéssemos ajudar os produtores locais, porque um conceito que é muito importante é nós também devemos comprar aquelas pessoas que a vida delas é produzir aqueles produtos. Sim. E a mim é muito difícil ver aquilo que é quase como se fosse uma raça a ser extinguida, não é? Que é a raça dos agricultores. Já não existem. Não existem. Há muito poucas pessoas que o sonho delas é trabalhar a terra. Há muito poucas pessoas que o sonho delas é produzir alimento.
E se nós formos a ver, não há um trabalho que seja mais nobre do que produzir a comida dos outros. Não é? Até podes ser médico, podes ser bombeiro, e podes ser militar, podes ser polícia, e é verdade, estás ao serviço dos outros, é verdade, estás a salvar vidas, mas ser agricultor é quase como se fosse uma mãe do mundo. Não é? Tu estás a dar comida às pessoas, estás a fazer para os outros. Porque tu podes ser um agricultor solitário, em que só produzes 10 kg de tomate porque é isso que tu consomes no ano, ou podes ser um produtor comunitário, que o excesso dos 10 kg, se calhar vou ali ao mercado e vou vendê-los, e vou dar de comer à família do lado, ou se calhar ofereço à minha vizinha, e isso infelizmente não vai existir daqui a 10 anos, muito provavelmente. Claro. Nós hoje em dia já vemos projetos que felizmente estão a fazer com que as hortas entrem na cidade, e é da mesma forma, quase como se fosse um vírus, quase como se fosse uma coisa assim que se está a propagar muito rápido, não é? Que nós vimos as cidades a subir para cima e de repente as hortas que estavam fora da cidade de repente estão a entrar para dentro da cidade, e vão começar a subir os prédios. Sim, e já estão a subir os prédios. E daqui por uns anos, e tu vês ali quando passas ao pé do Marquês de Pombal e tu olhas para os prédios, e os hotéis de 5 estrelas são aqueles que têm árvores nas varandas. Não são os hotéis de 2 estrelas que têm árvores nas varandas, são os hotéis de 5 estrelas, de 6 estrelas, os hotéis dos hotéis, aquilo que as pessoas pagam 400 ou 500 euros para estar, é um quarto onde tens uma árvore na varanda, ou tens uma parede só de eras, ou de plantas, não é? E isto vai ser uma coisa que cada vez mais nós vamos ter, e é importante as pessoas também aceitarem isso, não é? Aceitarem essa mudança, porque as pessoas não querem abdicar da sua linha de tráfego para uma ciclovia. Pois. Às vezes nós temos de dar uma mão para receber um braço, e também temos de dar €1 para receber 10. É um investimento, é uma coisa que no futuro vai dar muitos frutos. E eu sou ciclista dentro da cidade, eu não digo o quão mais seguro eu me sinto, porque subir e descer a Almirante Reis de bicicleta antes da ciclovia era um pesadelo, um absoluto pesadelo, eu não conseguia. Estou bem essa fase, eu acho. Hã? Não bem essa fase, acho. Eu lembro-me de subir e descer a Almirante Reis sem nenhuma ciclovia. É que nem era aquela de só uma faixa do lado direito. Era sem nada. E subir aquilo era um pesadelo. Claro. Porque tu pensavas, vou ser atropelado. Não vale a pena. Eu cheguei a ir dar a volta de subir pelo Marquês, de ir pelo Saldanha e depois do Saldanha para a Alameda. Porquê? Porque aí havia ciclovia. Então preferia dar uma volta, que eram mais 3 km, mais 100 metros de diferença de altitude. Tudo isso só para me sentir mais seguro, não é? E as pessoas não têm em conta o relato dos ciclistas nesta situação. Não têm em conta o relato dos produtores, da situação da agricultura dentro da cidade. E para muitas pessoas pode parecer contraproducente, não é? Nós temos um espaço para a produção hortícola no meio da cidade. Claro. Isso nos remete ao que disseste no início, Francisco, que é nós precisamos do pouco para viver. Sim, tu disseste há pouco tempo que é o agricultor que pronto, por mais que sejas um piloto, por mais que sejas um advogado de sucesso, mas precisas de comer, entendes? Então quem faz a tua comida, quem produz, não me refiro ao lado industrial, mas o ligado à terra mesmo, do agricultor, reflete isso, que é, precisamos do simples para vivermos. Por vezes complicamos, precisas de uma bicicleta para ir até a baixa, não precisas de um carro por vezes. Pronto, é isso. Questões do nosso tempo. São questões do nosso tempo. E vão continuar a ser. Claro, vão continuar. E quando resolvermos, haverá outras. Isso é dúvida. O mundo é assim. O mundo está em constante evolução. Lanildo, obrigado. Obrigado, Francisco. Já passaram 48, 49 minutos. Portanto, ficava aqui mais tempo, mas temos que parar, não é? É verdade. Não, e nós podíamos ficar aqui horas e horas e horas. Porque, aliás, depois de falarmos da agricultura, depois de falarmos de todos os problemas que nós podemos falar, não é? Das ciclovias, do que quer que seja, da organização do espaço rural, os problemas nunca vão deixar de existir. Felizmente há sempre desafios, e felizmente, ainda mais felizmente, há pessoas que os querem abraçar. Tu és uma dessas pessoas, eu também. E só nestes diálogos é que nós nos conseguimos entender, e só nestes diálogos é que nós... Esta conversa vai-me deixar feliz para a semana inteira,
porque dá-me um bocado de esperança no mundo. Que é tipo, A mim também. há uma pessoa neste mundo que quer fazer bem. Há uma pessoa neste mundo que está a trabalhar para o lado certo. Claro. Não é que hajam lados certos ou errados, porque também há pessoas que simplesmente estão a fazê-lo só para dar comida aos seus filhos. Não tem qualquer tipo de mal dentro deles. E até os donos das empresas, das multinacionais que fazem produção de pimentos sem sabor, eles estão a fazer um serviço que é, estão a dar de comida a toda a gente. E às vezes, se nós fôssemos fazer um mundo utópico, como é que tu davas de comida aos mais pobres sem ter os alimentos ao preço que têm? Sim, sim. Não é? Porque, pá, a fome quase que já não existe, pelo menos em Portugal. A pobreza também está quase erradicada. Portanto, também vem fruto daquilo que nós viemos a fazer. E da mesma forma que eu aponto o dedo, também estendo a mão. E também digo que esta evolução é necessária para colmatar algumas falhas, mas esta evolução também tem algumas falhas. E agora é o nosso dever colmatá-las. É isso. Vou terminar com uma frase, agora passa-me o nome do escritor, penso que seja, pá, não vou arriscar em dizer o nome, mas é brasileiro. Um colega meu usa sempre, que é: da adversidade vivemos. Percebes? Não sei se é Guimarães Rosa, mas é isso. Temos de ter questões por resolver. Isto é estar vivo. Tens de sair da tua zona de conforto para te abrir à descoberta, o desconhecido. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. Nesta nota acabamos. Linil, onde é que as pessoas te podem encontrar? Facebook, Instagram, Coisas básicas. coisas básicas. Vou deixar lá o arroba dele. Exato. Para as pessoas te procurarem. Sim, estou disponível, sempre que precisarem de alguma coisa, por mais que saiba pouco, mas é isso. Não, sem dúvida és um poço de conhecimento e também, muito Obrigado. mais do que um poço de conhecimento, és um poço de esperança. E acho que as pessoas têm de ver estes pequenos tesouros que nós temos. Sim. Tu vives na mesma cidade que eu, tal e qual como vives na mesma cidade de 2 milhões de lisboetas. Não é? Pois. E és um poço de esperança, és uma pessoa com quem eu me cruzei na vida e que fez com que eu tivesse novamente esperança na vida. Disso eu dou-te um grande obrigado mesmo. E a todas as pessoas que estão a ver isto e que estão a ouvir e tudo, acho que também deste um pouquinho de esperança. Sim. De igual forma também, para isso serve esta plataforma, não é? Para Claro. dar um pouco de esperança a toda a gente. Malta, tenham uma boa semana e é isso. É isso, obrigado. Está feito.